Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Demônio de Asas Negras. Capítulo 1. Céus azuis e nuvens brancas imaculadas estendiam-se pelo horizonte, os raios de sol pintando a vasta extensão do oceano de tons semelhantes. Algumas pequenas ilhas verdejantes pontilhavam a paisagem marinha. Bebam, homens. Assim que este carregamento for entregue, vamos viver uma vida de luxo por um bom tempo. A bordo de um navio pirata de grande porte, com cerca de 20 metros de comprimento, uma bandeira vermelha com uma caveira branca e ossos cruzados balançava ao vento. Não eram sonhadores idealistas em busca do lendário One Piece, o tesouro escondido de Gold Rogers. Eram piratas no verdadeiro sentido da palavra, pilhando e saqueando sem remorso. Seu objetivo atual, o ataque e a aniquilação de uma pequena vila indefesa. Eles planejavam capturar os aldeões, homens, mulheres e crianças, e vendê-los como escravos, garantindo um lucro considerável. No convés do navio, um banquete barulhento acontecia, uma celebração do sucesso do ataque. Desista. Ele não vai conseguir. É que pena. Um cara tão jovem. Ele deveria ter ficado parado e esperado uma chance de escapar. Nas profundezas do porão do navio, inúmeras gaiolas de ferro continham os aldeões capturados. Embora suas palavras demonstrassem um certo ar de compaixão, eles sabiam a verdade. Ao chegarem ao destino, a fuga seria praticamente impossível. No entanto, o medo da morte ofuscava até mesmo essa perspectiva sombria. Agarrar-se à vida, por menor que fosse a chance, oferecia um lampejo de esperança. Em uma gaiola menor, escondida em um canto, jazia um jovem que aparentava ter entre 17 e 18 anos. Seu corpo era uma tela de feridas infligidas por espadas, chicotes e sabe-se lá o que mais. Seus olhos estavam bem fechados. Ele não se mexia há horas. Era evidente que estava à beira da morte. Os outros cativos só conseguiam fazer preces silenciosas. Aos olhos deles, ele era corajoso, mas tolo. Desafiar um bando de piratas era uma sentença de morte. Ele pagará o preço máximo por sua rebelião. Tal ato foi considerado totalmente fútil. Kug. Ian abriu os olhos lentamente, uma onda lancinante de dor percorreu seu corpo, fazendo-o estremecer. Então é isso. Eu reencarnei no mundo de One Piece. Com base nas memórias fragmentadas que permaneciam em seu corpo, ele compreendeu instantaneamente a situação. Uma onda de entusiasmo o invadiu. Ele conhecia aquele mundo melhor do que ninguém. Era uma de suas séries de anime favoritas, e ele sempre sonhara em ser transportado para lá. Um mundo repleto de poderes fantásticos de Akuma no Mi, artes marciais e esgrima formidáveis, e acima de tudo, a busca por sonhos. Mas que diabos é esse cenário de início de sentença de morte? Ele se enfureceu internamente. Seu corpo gritava de agonia. Lá fora, uma dúzia de piratas aguardava, aproximando-se da ilha onde o tráfico de escravos florescia. Não havia para onde correr. Ele era a reencarnação mais azarada de todas. Parabéns, anfitrião. Você despertou o sistema de modelo dimensional e adquiriu seu primeiro modelo, o Kyoha Cifer. Assim que fechou os olhos, contemplando uma tentativa desesperada de fuga, ou até mesmo apostando na morte para um possível recomeço, uma voz fria e mecânica ecoou em sua mente. Ian estava em êxtase. Uma alma reencarnada sem um sistema? Impensável. O Kyoha Cifer. Ele conhecia bem esse personagem. Outro favorito de uma de suas adoradas séries de anime. Um dos espada classificado em 4º lugar, criado por Sozuki Aizen no Eco Mundo. Se ele não tivesse conhecido Ichigo Kurosaki, o protagonista com sua armadura de enredo, poderes de Shinigami, Hollow e Quincy, a morte de Ukiyoha não teria sido tão facilmente orquestrada. Sistema aberto, ele ordenou mentalmente, com a voz um sussurro tenso. A dor dos ferimentos quase o fez perder a consciência. Ei garoto, você está bem? Gritou uma voz preocupada, mas Ian não respondeu. Talvez tenha sido uma alucinação provocada pelo desespero? Sistema de modelo dimensional. Anfitrião. Ian. Primeiro modelo. O Kyoha Cifer. Taxa de fusão. 10%. Ian ficou sem palavras. Uma interface básica com a forma Hollow de Ukiyoha como avatar e nenhuma explicação adicional. Simplicidade em seu auge. Parecia que não haveria nenhum mascote animado do sistema aparecendo para oferecer orientação. No entanto, ele era bem versado nas habilidades de Ukiyoha, capaz de desenvolvimento independente, e tinha uma taxa de fusão de 10% como vantagem. Sua forma básica sem a primeira e a segunda liberação era bastante decente. Comparável a um Shinigami de baixo escalão, o menos de classe Gillian ou um pirata com uma recompensa de vários milhões de belis. Funda-se ordenou mentalmente. Seu corpo maltratado começou a se transformar. Os ferimentos cicatrizavam rapidamente, uma prova da regeneração acelerada de Ukiyoha. Embora a regeneração de membros ainda não fosse possível, curar esses ferimentos era trivial. Um capacete parcial branco semelhante a um osso, com chifres, materializou-se em sua cabeça. Marcas de lágrimas verdes e distintas apareceram sob seus olhos, e sua pele assumiu uma tonalidade mortalmente pálida. Não havia buraco Hollow, uma indicação clara de que o sistema o reconhecia como humano, não Hollow. Não havia solidão existencial para ele. Uma leve onda de energia irrompeu. Embora não fosse particularmente poderosa, sacudiu as gaiolas dentro do porão, atraindo a atenção dos piratas acima. Um par de olhos verde claros se abriu de repente. A fusão do modelo de 10% estava completa. Ian sentiu suas defesas endurecerem consideravelmente. Aquele era Hierro, a pele endurecida de um arrancar. Clang. Com força renovada, ele abriu a porta da gaiola sem esforço algum, deixando os outros prisioneiros boquiabertos. Garoto, você é um usuário de Akuma no Mi? Exclamaram, observando sua aparência transformada. Mas o medo deles era mínimo. Aos olhos deles, os humanos eram muito mais aterrorizantes que os demônios. Ian havia sido capturado no meio da jornada, então seu passado era desconhecido. Presumiram que ele estava lá para resgatá-los. Por que mais ele suportaria tal surra sem resistir? Mas pensando bem,
Se ele era capaz de revidar, por que não confrontar os piratas diretamente? Por que sofrer desnecessariamente? Vou tirar todos vocês daqui, declarou Ian. Lembro-me de ter comido uma fruta antes, mas não sabia que era uma Akuma no Mi. Parece que ela finalmente se ativou quando eu estava prestes a morrer. Ele inventou uma mentira crível. Sua aparência atual certamente lembrava a de um demônio, mas para eles, ele era um anjo, um corvo branco voando pelos céus. Obrigado, garoto. Você é um deus para nós. Vamos construir um santuário para você quando chegarmos em casa, gritaram eles, radiantes de alegria. Ele era o salvador deles, o libertador deles. Ian ficou momentaneamente sem palavras. Ele havia se tornado um deus sem querer. Não precisa disso. Estamos todos juntos nessa. Ajudamos uns aos outros. Clang, clang. Com mais alguns movimentos sem esforço, ele abriu as gaiolas restantes, e os cativos libertos explodiram em aplausos. Como vocês saíram? Voltem para dentro. Um grito assustado ecoou da entrada. Um jovem pirata na casa dos 20 anos entrou cambaleando, segurando uma garrafa de bebida alcoólica. Estava visivelmente bêbado e alheio à mudança de situação. Seriam feras libertadas de suas jaulas tão facilmente recapturadas? E ele sabia que poderia estar no cardápio? Num piscar de olhos, Ian desapareceu, reaparecendo instantaneamente atrás do pirata, com a mão apertando com força a garganta do homem. Capítulo 2. Um demônio. Esse foi o pensamento final do jovem pirata. O aperto em sua garganta o havia deixado sóbrio o suficiente para ver o rosto transformado de Ian. Então, ele foi destruído por uma luz branca ofuscante, um cero disparado a queima-roupa. Ainda muito fraco, murmurou Ian, balançando a cabeça. Atualmente, ele só conseguia destruir a cabeça de uma única pessoa. Estava longe do nível do espada da série original, que conseguia destruir uma cidade inteira em um instante. Sonido. Essa era a técnica de movimento arrancar que ele acabará de usar. Semelhante ao Shunpo dos Shinigamis, ao Soru dos fuzileiros navais e à técnica de cintilação corporal dos Shinobis do universo Naruto. A diferença é que Shunpo era manipulação espacial, a cintilação corporal era um ninjutsu, enquanto Sonido e Soru eram técnicas puramente físicas. O que é isso? Seus olhos verde claros focaram em um leve brilho branco que emanava do cadáver do pirata sem cabeça. Absorção de alma. Deve ser a alma dele. Quase instintivamente, ele usou a habilidade arrancar para devorar almas humanas e ocas. O brilho branco surgiu em sua direção. Após absorver e processar a alma, ele sentiu um leve aumento em sua taxa de fusão, embora não muito. A alma do pirata estava muito fraca. E quanto às almas de um Yonkou, de um almirante ou de um Shichibukai? Este era, sem dúvida, o seu caminho para o poder. Se conseguisse devorar almas sem limites, poderia até superar a segunda ressurreição e alcançar a lendária forma alada, a terceira liberação vista apenas em jogos. Ele podia ver almas. Essa devia ser a habilidade de detecção de almas do Hollow, semelhante ao Haki de observação do mundo de One Piece. A diferença era que o Haki de observação podia prever o futuro, enquanto a detecção de almas também podia rastrear eventos e movimentos passados, sentindo a pressão espiritual residual, algo que valia a pena estudar. Sua absorção de almas ainda era muito fraca, e ao milagre, a 10ª e Cero Espada conseguiam absorver as almas de quase toda a cidade de Karakura, até mesmo dos vivos com pressão espiritual fraca. Bom trabalho, rapaz! Aplaudiram os aldeões. Não sentiam nenhuma compaixão pelo pirata. Alguns até cuspiram e chutaram o cadáver. Já vou indo, disse Ian aos aldeões. O próximo passo seria um confronto direto com os piratas da Caveira Branca. Ele se lembrou de que a recompensa do capitão era de cerca de 9 milhões de belis. Sua alma não deveria estar tão fraca. Ele lambeu os lábios com um brilho predatório nos olhos, um verdadeiro diabo. Se os anjos não agissem, ele, o implacável, faria justiça. Chefe, aquele cara sumiu há um tempo. Acha que aconteceu alguma coisa? Perguntou o imediato dos piratas Caveira Branca ao seu capitão, Caveira Branca, com um toque de preocupação na voz. O jovem pirata era um de seus homens, e eles eram próximos. O que um bando de escravos enjaulados poderia fazer? Vocês se preocupam demais, zombou Caveira Branca. Ele era um homem grande, de cabelos oleosos, muito parecido com Barba Negra. Mas um lampejo de inquietação lhe passou pela cabeça. Fora a natureza cautelosa do seu imediato que os mantivera vivos no mundo brutal da pirataria e lhes permitirá formar uma tripulação pirata de 9 milhões de belis. Eles eram um tanto notórios na segunda metade do Mar do Oeste, mas não tão infames quanto o novato Eustas Kid, que estava se aproximando de uma recompensa de 100 milhões de belis vermelhas quando jovem. Bam! A porta do porão se abriu de repente, e mais de uma dúzia de figuras saíram correndo. Droga! Como vocês, escravos, escaparam? Voltem para lá se quiserem viver, rugiu Caveira Branca quebrando sua garrafa. Os piratas ergueram suas armas e espadas, apontando-as ameaçadoramente para os prisioneiros fugitivos. Eles viram apenas um grupo fraco e patético, facilmente recapturado. Caveira Branca, é? Usar uma caveira como bandeira. É um milagre você ainda estar vivo, disse Ian friamente, emergindo do grupo. A caveira era um símbolo da fé pirata. Até mesmo os Yonko, Gold Roger e outras tripulações poderosas adornavam a caveira apenas com seus próprios símbolos. Ele, no entanto, a havia transformado em sua bandeira. Ou talvez, com suas mentes simples, eles não conseguissem conceber um design mais elaborado. Usuário de Akuma no Mi, hein? Não importa. Você consegue resistir a balas e lâminas? Caveira Branca zombou, observando a transformação de Ian. Ele presumiu que fosse do tipo Zoon ou Paramecia, nada muito poderoso. A superioridade numérica deles deveria bastar. É mesmo? Os olhos verde claros de Ian encontraram os de Caveira Branca, causando-lhe um arrepio na espinha. Uma onda de pressão espiritual semelhante ao Haki do Conquistador irrompeu de Ian. Embora com apenas 10% de fusão, foi mais do que suficiente para intimidar um pirata de 9 milhões de belis.
Fogo! Ele é muito perigoso, gritou Caveira Branca. Mas vários dos piratas mais fracos já haviam caído, apenas 2 ou 3 ainda segurando suas armas. No segundo seguinte, Sonido foi ativado. Flechas de luz irromperam enquanto os atiradores restantes eram abatidos com ceros na cabeça, incluindo o imediato do Caveira Branca. Raios de luz fluíram para dentro de Ian, suas almas. Sua taxa de fusão subiu para 11%. Restaram apenas 6 ou 7 piratas, incluindo Caveira Branca. Uma equipe de 9 milhões de belis vermelhas não era tão grande assim. Mesmo com o cozinheiro, provavelmente eram cerca de uma dúzia. Eu me rendo. 2 ou 3 piratas, percebendo que Ian não era um oponente comum, largaram suas armas, ajoelharam-se e imploraram por misericórdia. Covardes! Rugiu Caveira Branca, partindo-os ao meio. Mesmo piratas poderosos não tolerariam traidores em potencial. Desprezível, murmurou Ian. Trair a própria tripulação tão facilmente era sinal de verdadeira depravação. A ponta de um dedo pálido brilhou enquanto um cero avançava. Caveira Branca, pressentindo o perigo, avançou com as armas em punho. Só um cara. Eu consigo derrotá-lo. Rugiu ele, golpeando Ian furiosamente, exibindo uma esgrima surpreendentemente decente. Mas no instante seguinte, um cero perfurou seu crânio, derrubando-o. Seu impulso impulsionou o ataque para frente, mas a lâmina apenas arranhou o erro de 11% de Ian. Ele não era imune a balas e lâminas neste nível. Nós nos rendemos. Os piratas restantes, aterrorizados, renderam-se. Seu capitão estava morto. Que esperança eles tinham? O medo da morte era natural, nada de que se envergonhar. Mas recorrer a quaisquer meios necessários para sobreviver merecia condenação universal. Deixo o resto com vocês, disse Ian aos aldeões. Ele se dirigiu ao banquete no convés com o estômago roncando. Ele sabia o destino que aguardava os piratas capturados. 12%, hein? Ele murmurou, fechando a interface do sistema de modelo dimensional. Sua aparência lentamente voltou ao normal, embora ele estivesse visivelmente mais bonito, uma sutil influência das feições de Ukiyoha. Absorver a alma de um pirata com 9 milhões de belis só aumentou sua taxa de fusão em 1%. Parecia que mesmo piratas com mais de 100 milhões de recompensas em belis não ofereceriam muito mais. A noite caiu. Ian sentou-se na proa, aproveitando a brisa fresca. Quanto aos piratas, os aldeões os enforcaram e torturaram, evitando matá-los. Planejavam entregá-los aos fuzileiros navais. Deixa a lei lidar com eles. Matá-los tornaria os aldeões tão ruins quanto piratas. Esgrima, vale a pena praticar. Ele bateu na caixa aberta sobre uma mesa próxima, revelando uma katana preta lindamente trabalhada. Capítulo 3. No universo de Bleach, tanto Shinigami quanto a Rancor inicialmente empunham espadas, e seus poderes se manifestam como Bankai e Ressurreição, respectivamente. A fusão atual de Ian com o modelo Ukiyoha era semelhante à Shikai de um Shinigami, a versão inicial, ou a forma básica de um Arrancar. Embora o manejo da espada no mundo de One Piece dependesse principalmente da força física, maestria suficiente poderia desencadear ataques devastadoramente poderosos. Aura da espada, pressão da espada, intenção da espada, domínio da espada. Esses eram os 4 níveis de esgrima que Ian havia identificado a partir do conhecimento que tinha sobre o One Piece em sua vida passada. A aura da espada, o nível mais básico, era a porta de entrada para se tornar um verdadeiro espadachim. Ao dominá-la, até mesmo uma espada ou faca comum era capaz de cortar aço. A compreensão da pressão da espada permitia projetar ondas potentes de energia da espada. Em seu auge, essa energia podia até assumir uma forma física, como os golpes devastadores de Mihawk. Além da pressão da espada, estava o domínio da intenção da espada, único para cada indivíduo. A intenção de cada espadachim era diferente, como o elegante estilo de espada flor de vista, o ardente estilo raposa de fogo de Kinemon e inúmeros outros. O ápice da esgrima era o domínio da espada, a fusão da aura da espada, da pressão da espada e da intenção da espada em uma força unificada. Não era um domínio literal, mas sim a área dentro da qual um espadachim podia controlar perfeitamente a energia da espada, cortando qualquer coisa ao seu alcance com precisão absoluta. Além da esgrima, Ian também era fascinado por frutas do diabo e Aki de observação parecia notavelmente semelhante à sua própria habilidade de sentir a alma, sugerindo um potencial caminho para treinamento. A capacidade de prever ataques e perceber a voz de todas as coisas era inestimável. Embora possuísse regeneração de alta velocidade e erro, a dor ainda era um fator. Ele não era masoquista o suficiente para gostar de ser cortado. Buzo chocou Aki, que aumentava tanto a defesa quanto o poder ofensivo, espelhava as propriedades do erro. Treinar nessa área também era benéfico. Maior durabilidade sempre era uma vantagem. Quanto ao Aki do Conquistador, essa habilidade rara exigia as qualidades inerentes de um rei e parecia análoga à pressão espiritual, impactando diretamente a alma com força semelhante, se não maior. Cultivar isso era uma prioridade menor. Afinal, tanto Luffy quanto Kid possuíam o Aki do Conquistador, mas sua vaidade os levou a desafiar Kaido e Big Mom prematuramente, resultando em derrotas brutais e prisão. Era fácil demais se tornar confiante demais. Os fuzileiros navais, apesar da falta do Aki do Conquistador, compensavam com disciplina e pensamento estratégico. Quanto às Akuma no Mi, elas eram desnecessárias. As habilidades de Ukiyoha eram comparáveis a qualquer poder de Akuma no Mi. Quem sabia o que aconteceria se ele consumisse uma? Causaria um conflito interno, como 2 frutas do diabo se chocando dentro de um único corpo. Os Zolos de Bleach eram semelhantes às Akuma no Mi em One Piece, aos selos amaldiçoados em Naruto e à magia de exterminador de dragões em Fairy Tail, concedendo aos usuários habilidades animalescas. Ele não arriscaria, especialmente com o sistema que lhe abriu caminho para o domínio no mundo de One Piece. O mistério de indivíduos como Barba Negra, que possuía múltiplos poderes de Akuma no Mi, permanecia sem solução. Talvez ele pudesse experimentar matar um usuário de Akuma no Mi e absorver sua alma.
Uma abordagem relativamente isenta de riscos para desvendar o segredo. Seu caminho estava claro. Caçar os perversos e devorar suas almas para aumentar seu próprio poder. Ou procurar locais como Impel Down, onde inúmeras almas pereceram, na esperança de absorver quaisquer resquícios. Ele precisava aprender a aprimorar a observação e o Bushushoko-Aki. A esgrima, no entanto, podia ser praticada imediatamente. Intenção da espada e domínio da espada eram objetivos distantes por enquanto. Ele procurou imitar Drácula Mihawk, o maior espadachim do mundo, cujo foco inabalável na esgrima pura e inalterada lhe permitiu superar qualquer obstáculo. Muitos fãs de One Piece brincaram sobre a dinâmica de Mihawk e Zoro. Eu te ensino esgrima, você me ensina a nomear meus ataques. Mas a verdade é que poucos conseguiam resistir a um único e despretensioso golpe da lâmina de Mihawk. Ian via a abordagem de Mihawk como um retorno ao básico. Todas as técnicas de espada culminavam em um único golpe decisivo. Por que não se dedicar a aperfeiçoar esse único golpe, o alfa e o ômega de toda a esgrima? Essa era a essência do seu título de maior espadachim do mundo. Mesmo nos estágios finais da série, ninguém se concentrou apenas em desenvolver intenções de espada únicas. Tudo girava em torno do poder puro e desenfreado do golpe. A katana na caixa à sua frente tinha um cabo branco e uma lâmina com pouco mais de 1 metro de comprimento. Uma espada de tamanho moderado e bem feita com um sutil desenho floral. Sua construção sugeria qualidade e resistência. Ian testou seu fio. Dureza e afiação eram suas características definidoras. Provavelmente obra de um ferreiro desconhecido, rivalizando com as renomadas 50 lâminas de grau habilidoso. Ela poderia facilmente sangrar de seu hierro de 12%. Era um tesouro descoberto no tesouro dos piratas do Caveira Branca, provavelmente guardado como item de colecionador. Afinal, uma espada feita por uma das 50 lâminas de grau habilidoso valia milhões de belis. Um único ataque poderia facilmente render tal prêmio. Ele se levantou, sacou a katana e a brandiu no ar. A lâmina assobiou, um testemunho de sua afiação excepcional. Ele praticou seus golpes, mirando o vasto oceano. Será que consigo imbuí-lo de pressão espiritual? Ele ponderou, sentindo que a prática convencional não traria melhora significativa. No universo de Bleach, tanto Shinigami quanto a Hankar podiam aprimorar suas Zanpakuto com pressão espiritual, amplificando seus ataques com potentes aura de espada e pressão de espada. Fusão. Sua pele empalideceu, o capacete parcialmente com chifre se materializou, seus olhos ficaram verdes, e marcas de lágrimas apareceram abaixo deles. Ele canalizou sua pressão espiritual fundida de 12%, equivalente a um estudante Shinigami, um Hollow de baixo nível ou um pirata com uma recompensa de 10 milhões de belis para a lâmina. Ela vibrou levemente, mas se manteve firme. Com um golpe poderoso ele desferiu um golpe. Entretanto, o oceano abaixo dele se abriu, deixando um corte limpo de vários metros de comprimento aparecendo momentaneamente antes de se fechar rapidamente. Inútil. Parece que treinamento específico em esgrima não é necessário. Ele percebeu que pressão espiritual suficiente, combinada com força física e resiliência aprimoradas, lhe permitia gerar aura de espada e pressão de espada naturalmente. Ele se acomodou em uma cadeira para descansar. Ao longo da viagem, mulheres atraentes lhe ofereceram comida e bebida, expressando gratidão e afeição. Ele recusou educadamente os avanços. Com sua força recém-descoberta, seus objetivos mudaram. Neste mundo implacável, a sobrevivência exigia poder. Envolvimentos românticos só atrapalhariam seu progresso e obscureceriam seu julgamento. O tempo passou. Após 3 dias navegando com a pose de tronco do Caveira Branca, o navio chegou a uma ilha de tamanho considerável, comparável a uma cidade pequena. Este era o destino dos piratas da Caveira Branca, um centro de tráfico de escravos e troca de informações. Cerca de 1 dúzia de tripulações piratas de tamanho semelhante operavam na ilha. Os aldeões resgatados desembarcaram, deixando Ian sozinho. Ele estava embarcando em uma missão suicida. Quem o acompanharia de bom grado? Seu objetivo era eliminar o máximo de piratas possível, independentemente do resultado. Talvez ele seguisse o exemplo de Trafalgar Law, oferecendo 100 corações piratas ao governo mundial para se tornar um Shichibukai. Ou talvez fosse recrutado pela marinha, ou absorvido por uma tripulação pirata mais poderosa. Ou talvez fosse capturado e aprisionado em Impel Down. De qualquer forma, cada caminho oferecia oportunidades de encontrar inúmeras almas e aprimorar o Aki. Com determinação resoluta, Ian desembarcou, pisando na ilha infestada de piratas. Capítulo 4. Por 3 dias Ian navegou, aproveitando a oportunidade para absorver as almas da vida marinha e fortalecer suas forças. No entanto, as almas de humanos e animais se dissipam rapidamente após a morte, e sua fusão com o modelo Ukiyo-ha ainda era muito fraca. Sua absorção de alma tinha um alcance limitado, então mesmo no vasto oceano, um campo de batalha constante onde a morte era comum, sua taxa de fusão atingiu apenas 15%. Ele refletiu que se viajasse para Logeton ou Wano, os locais das execuções de Gold Roger e Kozuki Oden, e absorvesse suas almas remanescentes, ele poderia potencialmente alcançar um poder incomparável. Mesmo que tivessem dominado o Aki da observação e possuíssem a habilidade de ouvir a voz de todas as coisas, suas almas, depois de 2 décadas, já teriam desaparecido há muito tempo. O número de almas necessárias para cada aumento de 1% na fusão aumentava exponencialmente. 1% restante poderia exigir o equivalente aos 10%, 20% ou até 30% anteriores.
Era semelhante aos pontos de experiência cada vez maiores necessários para subir de nível em um jogo. Durante esse tempo, o modelo Ukiyoha continuou a se fundir com ele. Um capacete craniano parcial e com chifre se formou em sua cabeça, marcas semelhantes a lágrimas surgiram sob seus olhos. Suas pupilas mudaram para um verde claro e sua pele adquiriu um branco mortal. Ele estava se preparando para um confronto, uma matança, e manter sua aparência original era impraticável. Embora não temesse as possíveis complicações, preferia evitar a tensão desnecessária. Agora, ele vestia uma jaqueta de gola alta e mangas compridas com frente branca e detalhes pretos, calças à cama brancas presas por uma faixa preta larga, uma katana sem marcas, mas finamente trabalhada, provavelmente obra de uma das famosas 50 lâminas de grau habilidoso enfiada em sua faixa, e meias pretas com sapatos brancos. Entre os escravos que ele resgatou, havia um alfaiate que, baseado nas descrições de Ian, recriou o traje de Ukiyoha. Ele era agora a cara de Ukiyoha Cifer, o quarta-espada. Ele estimou que manifestar sua Zanpakuto e o traje completo de Arrancar por meio de sua própria pressão espiritual exigiria que ele alcançasse o primeiro estágio da ressurreição. Isso significava liberar sua forma morciélago, o que exigia uma taxa de fusão de 40%. Nesse nível, seu poder rivalizaria com o de um tenente ou oficial da Sociedade das Almas, um Hollow da classe Adjushas, um subordinado espada, um comandante Yonkou ou um oficial proeminente da Marinha. Com 50%, ele alcançaria o nível de capitão ou vasto lorde, comparável a um almirante da Marinha, embora ainda ligeiramente abaixo do poder de um Yonkou. Para desafiar figuras lendárias como Garp, Sengoku, Shanks ou Barba Branca, ele provavelmente precisaria de 60% de fusão e sua segunda ressurreição. Cerca de 70% o colocariam no nível espada ou capitão comandante, poderoso o suficiente para dominar o mundo de One Piece. Isto é, com o modelo Ukiyoha ativo, as habilidades de detecção de alma de Ian se expandiram significativamente. Ele podia facilmente perceber a abundância de almas que partiram na ilha, e as emoções turbulentas dos vivos, todas emanando de suas próprias almas. Como esperado de um refúgio pirata, a morte era uma ocorrência comum. As emoções eram uma janela para a verdade. Rostos podiam ser treinados para enganar, mas a alma raramente mentia. Ei, garoto, quem é a sua tripulação? Você quer pisar nesta ilha sem bandeira nem companheiros? Logo após o desembarque, Ian encontrou um grupo de piratas hostis, ansiosos para fazer dele um exemplo. Ele havia abandonado o navio dos piratas da Caveira Branca 2 noites antes e tomado posse de uma embarcação menor. Caso contrário, o encontro com os fuzileiros navais ou outros piratas teria sido inevitável. Navegar sozinho sugeria imensa força ou completa tolice. A maioria dos piratas simplesmente o ignorava, não querendo arriscar um confronto com uma potência em potencial. No entanto, esses piratas eram claramente do tipo tolo. Usuário de Akuma no Mi, hein? Será que é uma Zoan ou uma paramecia? De qualquer forma, ele deve valer alguma coisa. Eles avaliaram Ian, notando sua ausência em qualquer cartaz de procurado. Ele provavelmente era um novato, encorajado por sua Akuma no Mi recém-adquirida, na esperança de fazer um nome para si naquela ilha sem lei. Um alvo perfeito. Ele praticamente se entregou a eles. Suas provocações foram recebidas com uma enxurrada de clarões verdes. Os ataques de sonido e cero de Ian irromperam, perfurando seus crânios com precisão mortal. Seus corpos sem vida caíram no chão, com sangue se acumulando ao redor deles enquanto suas almas eram rapidamente absorvidas. Durante todo o encontro, Ian permaneceu em silêncio, sem proferir uma única palavra de zombaria ou condenação. Ele não sentia pena daqueles assassinos implacáveis. Com uma única ação, eles poderiam destruir famílias e alterar destinos. Somente uma força avassaladora poderia conter sua brutalidade. Esse cara é interessante. Outros piratas observando de longe riram sombriamente. O fato de ninguém ter intervindo antes indicava que Ian não era para brincadeiras. Esses tolos serviram como um conto de advertência, tornando-se trampolins em seu caminho. Tem uns monstros de verdade nesta ilha agora. Vai ser divertido. A risada deles ficou mais frenética, alimentada pela expectativa. Aquele cara, alguma informação? Aparecer sozinho numa ilha pirata como esta e acabar com aqueles caras como se não fosse nada? Nas sombras de um prédio próximo, várias figuras conversavam. Uma delas ostentava uma juba vibrante de pontas vermelhas, óculos de proteção na testa e um casaco carmesim sobre os ombros. Seu rosto era uma máscara de agressão, irradiando uma aura de violência mal contida. Ele se dirigiu à figura à sua frente, seu irmão mais novo, cujos longos cabelos loiros e ondulados caíam até as pernas, obscurecendo sua expressão por trás de uma máscara com apenas alguns buracos para os olhos. Nada ainda. Parece um tipo Zoan, a julgar pela aparência. O mar é um lugar grande, tem muita gente forte que prefere ficar discreta. A figura mascarada respondeu com uma voz calma e comedida. Mas derrotar aqueles piratas tão facilmente, ele não é um novato comum. Pode até estar no seu nível. Interessante. Se não sabemos, teremos que descobrir. O sorriso do ruivo se alarcou, e sua mão direita se fechou sutilmente. De repente, espadas, armas de fogo e outros objetos metálicos ao redor se ergueram no ar, atraídos em sua direção, unindo-se em um enorme punho de metal. Este era o poder de sua Akuma no Mi. Preciso aumentar minha recompensa, e rápido. É como se o universo estivesse me dando oportunidades em uma bandeja de prata. Ei, garoto, calma. Sua recompensa já está em 100 milhões. Precisamos ficar quietos por um tempo. Ir rápido demais pode ser perigoso. Killer o alertou, ciente da formidável Akuma no Mi de seu irmão e de sua igualmente formidável presunção. Esse comportamento imprudente era uma receita para o desastre. Sua recompensa havia disparado desde que zarparam, e seu ímpeto só aumentava. Você é muito cauteloso, Killer. É por isso que sempre estará um passo atrás.
Depois que acabarmos com esta ilha, vamos direto para a Grand Line. Fim de papo. Kid empurrou Killer para o lado, fazendo com que objetos de metal caíssem ruidosamente no chão. Ele disparou em direção ao interior da ilha. Suspiro. Killer balançou a cabeça resignado. Até Kid encarar as consequências de sua vaidade, havia pouco que pudesse fazer. Ele sabia que Kid poderia facilmente esmagar os piratas naquela ilha, mas lhe faltava a velocidade e a eficiência demonstradas por Ian. Killer já havia mentalmente sinalizado Ian como alguém a ser evitado. Este recém-chegado era perigoso, possuía um poder imenso e ainda assim permanecia notavelmente calmo e controlado, ao contrário da natureza volátil de Kid. Ele eliminou seus inimigos com uma eficiência implacável, não com a brutalidade sádica preferida por Kid. Uma combinação perigosa de características. Esses são os piratas mirim? Deve ser bom ser jovem e imprudente. Sonhando com a Grand Line, enquanto estamos presos nos virando no Mar do Sul. Os piratas que passavam olhavam para os piratas crianças com uma mistura de respeito e inveja. Embora a força fosse primordial neste mundo, não era tudo. Um pouco de cautela e planejamento poderiam fazer toda a diferença. A juventude era uma faca de dois gumes. Capitão, esse cara é perigoso. Em outro nicho escuro, um grande urso polar antropomórfico de macacão dirigiu-se à figura à sua frente. Trafalgar Law, ostentando seu característico chapéu manchado e brandindo seu Nodashi, o símbolo dos piratas do coração estampado em seu traje, ouvia atentamente. Esta noite deve ser interessante. Parece que o Mar do Sul tem mais de uma estrela em ascensão, o que é mais um motivo para ficarmos de fora. Sobreviver é fundamental. Vamos, Beppo. Law se dirigiu ao urso polar. Quarto. Uma grande e brilhante cúpula os envolveu, e num piscar de olhos, eles desapareceram. Eles ouviram rumores sobre a crescente fama e riqueza de Eustace Kid, o que os atraiu para esta ilha. Não esperavam encontrar outro indivíduo intrigante. A noite caiu, a lua crescente projetava sombras longas e nítidas, as estrelas brilhavam com um brilho sobrenatural, um presságio silencioso do caos iminente. Após um dia de reconhecimento, Ian finalmente se aproximou da casa de leilões central da ilha, uma estrutura gigantesca com capacidade para centenas de pessoas. Ele estava prestes a desencadear um banho de sangue, um massacre de piratas. A casa de leilões era um estabelecimento temporário, e ele confirmou que quase todos os piratas da ilha estavam reunidos ali. Apenas um pequeno número havia partido após entregar seus bens, uma quantidade insignificante em comparação com os restantes. Ele não os alertou prematuramente, passando o dia absorvendo as almas remanescentes na ilha. Como um centro pirata, a morte era uma visitante frequente, fornecendo-lhe combustível suficiente para seu poder. Sua taxa de fusão com o modelo Ukiyo-ha havia chegado a 18%. Mesmo que não fosse mais forte que o pirata de 100 milhões de belis, Eustace Kid, ele estava chegando perto. E com centenas de almas piratas para capturar. Olha, são os piratas Kid. Aquela tripulação brutal. A recompensa do capitão deles já passa de 100 milhões. Piratas ao redor cochichavam e apontavam enquanto os piratas crianças entravam na casa de leilões. Muitos deles, veteranos experientes do mar, não haviam alcançado tamanha notoriedade. Ouvi dizer que ele tem uma Akuma no Mi poderosa. Controla metal ou algo assim. Enfraquece os inimigos e se fortalece. Bem, isso explica tudo. Sortudo. Não é à toa que ele é tão convencido. Alguns piratas murmuraram com inveja. O mar era um lugar de fortuna e infortúnio imprevisíveis. Até mesmo os mais fracos podiam tropeçar em uma Akuma no Mi poderosa ou em um patrono poderoso, subindo na hierarquia com uma velocidade surpreendente. Por outro lado, novatos talentosos podiam ser capturados ou derrotados por piratas ou fuzileiros navais mais fortes. Neste mundo vasto e implacável, a sorte desempenhou um papel significativo. Capítulo 5. É isso mesmo. Ouvi dizer também que depois que terminarem com esta ilha, eles vão direto para a Grand Line. Haha. Sem medo da morte. Um pouco de força e seus egos inflam. Vamos ver se eles ainda estão rindo quando voltarem rastejando. Os piratas caíram na gargalhada, zombando de Kid sem moderação. Muitos deles já haviam enfrentado suas próprias derrotas, especialmente antes de chegarem ao novo mundo. Aquele vasto oceano, repleto de figuras poderosas, prometia tanto oportunidades ilimitadas quanto perigos extremos. Mesmo assim, mantiveram as provocações relativamente contidas. Kid, mesmo agora, não era alguém que pudessem superar facilmente. Aquele cara deve ser o recém-chegado. Ninguém sabe o nome dele. Naquele momento, uma figura desceu para dentro da casa de leilões. Um capacete de caveira parcialmente coberto por chifres cobria metade de sua cabeça, emoldurando olhos verde claros com distintas marcas de lágrimas abaixo deles. Sua pele era branca como a de um cadáver. Ele usava um casaco de gola alta e mangas compridas com frente branca e detalhes pretos, calças à cama brancas presas por uma larga faixa preta, uma elegante, porém desconhecida, katana enfiada na faixa, e meias pretas com sapatos brancos. Era Ian, sua aparência transformada pelo modelo Ukiyo-ha. Não sabemos o nome dele nem sua recompensa, mas ele é definitivamente mais perigoso que Kid, alertou um pirata, com a voz carregada de medo. Mesmo que Kid conseguisse derrotar facilmente aqueles piratas, ele não conseguiria igualar a velocidade e a eficiência de Ian. Além disso, apesar de possuir um poder formidável, Ian permaneceu calmo e controlado, ao contrário da vaidade volátil de Kid. Sua crueldade era muito mais aterrorizante do que a brutalidade de Kid. Ele não era para brincadeira. Sem que soubessem, Ian tinha vindo para salvar suas vidas. Evitá-lo não era uma opção. Depois de 4 dias reunindo informações e juntando as memórias residuais do antigo dono deste corpo, Ian descobriu a linha do tempo atual no mundo de One Piece. Restavam 2 anos até a jornada de Luffy começar, enquanto Ace já havia zarpado. Os piratas Kid eram no momento formados apenas por Kid e Killer, permanecendo no Mar do Sul, planejando seu ataque à Grand Line.
A julgar pela sua presunção atual, a tentativa provavelmente terminaria em fracasso. Eles eram muito imprudentes e impulsivos. Diferentemente da história original, onde eles encontraram o almirante Kizaru e sabiamente decidiram recuar, sua presunção atual provavelmente seria sua ruína. Bem-vindos, pessoal, ao nosso banquete pirata. Aqui vocês podem obter informações, mulheres, escravos, até espadas renomadas e frutas do diabo. Mas primeiro, vocês devem oferecer algo de maior valor. Não existe almoço grátis. A casa de leilões consistia em uma área circular com assentos ao redor de uma plataforma central com várias dezenas de metros de diâmetro. No entanto, esses assentos privilegiados eram reservados para capitães piratas e suas tripulações. Piratas comuns sem tripulação foram relegados às varandas superiores. Kid, sempre atrevido, posicionou-se logo atrás de um capitão pirata. Com os pés apoiados na cadeira do capitão, o desrespeito de Kid era flagrante. O capitão começou a se irritar, mas um rápido olhar para os ameaçadores Kid e Killer rapidamente acalmou sua raiva. Ele engoliu a raiva, jurando buscar vingança mais tarde. Afinal, neste mundo, a força reinava suprema. Ian permaneceu na sacada superior, observando os acontecimentos à distância. Seu comportamento reservado, no entanto, não deveria ser confundido com timidez. Agora, nosso primeiro item de leilão. O que poderia ser? Alguns escravos. Um homem grisalho de óculos anunciou com um floreio. Ele não perdeu tempo com gentilezas, compreendendo o público. Aqueles piratas selvagens não estavam interessados em apelos sentimentais. Uma gaiola contendo vários indivíduos foi trazida para a plataforma. Havia homens musculosos e mulheres atraentes, todos acorrentados e trêmulos, com os olhos fundos de desespero. O futuro deles era sombrio, uma perspectiva sombria de sofrimento e tormento sem fim. Piratas. A mão de Ian apertou o cabo de sua katana. Embora ele dependesse da absorção de almas para aumentar seu poder, essas almas eram resquícios de energia, desprovidas de suas memórias e personalidades anteriores. Ele não tinha prazer em matar. No entanto, os piratas que o cercavam não demonstravam nada além de ganância e luxúria. Não eram nobres aventureiros como Luffy e sua tripulação. Não passavam de bestas. Muito bem. Não há necessidade de se conter. Posso liberar meu poder sem reservas, declarou Ian. As leis eram para aqueles com consciência. Para os animais sem coração, só a morte os aguardava. A seguir, temos uma Akuma no Mi do tipo Zoan. Quanto à habilidade específica, você terá que confiar na sorte e um pouco de palpite. Um prato com um objeto preto em formato de fruta com padrões espiralados foi apresentado à multidão. As frutas do diabo eram categorizadas em 3 tipos: Zoan, Paramecia e Logia. Sua aparência frequentemente fornecia indícios de sua natureza. As frutas Zoan e Paramecia eram tipicamente redondas ou ovais, com características adicionais que sugeriam seus poderes. Os frutos de Paramecia se assemelhavam a frutas comuns, com cores e padrões distintos. No entanto, determinar seus poderes exatos era uma aposta. Eles poderiam ser poderosos tipos Zoan ancestral ou Zoan mítico, ou tipos comuns relativamente mais fracos. Crack. Como previsto, um capitão pirata cético, movido pela avareza, gastou toda a sua fortuna de mais de 100 milhões de belis para comprar a Akuma no Mi. Afinal, um único ataque poderia facilmente reabastecer seus cofres. Suas roupas rasgaram-se enquanto suas mãos se transformavam em garras e sua pele se cobria de escamas verdes. Seu corpo ficou maior e mais musculoso, com uma cauda longa e pontuda saindo de suas costas. Ele havia se transformado em um lagarto, após consumir a fruta lagarto-lagarto, um tipo Zoan. Rugido. Embora não fosse uma Zoan antiga ou uma Zoan mítica, ainda era um poder formidável. Ele abriu sua mandíbula cheia de presas e rugiu para os piratas ao redor. Calha a boca, você é irritante. Kid latiu, ativando sua fruta magnética, lançando várias espadas e outros objetos de metal em direção ao homem-lagarto. Clang. Os projéteis ricocheteavam em suas escamas endurecidas, criando uma chuva de faíscas. Haha. Parece que ganhei mais do que apenas força. Minha velocidade e defesa também aumentaram. O capitão pirata provocou Kid, regozijando-se com seu novo poder. Então morra. Ele avançou em direção a Kid, saltando sobre a multidão com uma velocidade surpreendente. Idiota! Zombou Kid, invocando um enorme pedaço de metal do teto. Ele caiu sobre o homem-lagarto no ar, que não conseguiu se esquivar, esmagando-o e vários outros infelizes espectadores sob seu peso. Capitão! Gritaram seus companheiros de tripulação, correndo para limpar os escombros e resgatar seu líder inconsciente. Eles haviam gasto toda a sua fortuna na Akuma no Mi. Perder o capitão seria um desastre. Garoto! Eles olharam feio para Kid, mas sua expressão desafiadora e presunçosa o silenciou. Neste mundo, a força fala mais alto que as palavras. Usuários do tipo Zoan são realmente resilientes? Ian também ficou surpreso com a resistência do capitão. Ele havia ficado inconsciente. Usuários de Logia eram intangíveis, usuários de Paramecia podiam manipular o ambiente e usuários de Zoan possuíam força física e habilidades regenerativas incríveis. Os rumores eram verdadeiros. O tempo passou e o leilão continuou. Frutas do diabo eram mercadorias raras, semelhantes a abrir caixas de saque em um jogo, com seu valor determinado pelo acaso. Várias armas foram vendidas, mas nenhuma era meito. Até mesmo uma espada feita por um dos famosos 50 artesãos valia apenas 1 milhão de belis, enquanto uma verdadeira meito podia valer dezenas ou até centenas de milhões. Elas eram ainda mais raras que as frutas do diabo, pois exigiam ferreiros habilidosos e espadachins compatíveis, o que limitava seu potencial. As frutas do diabo, por outro lado, ofereciam uma chance de adquirir habilidades que poderiam mudar o jogo e que poderiam ser usadas por qualquer um. Nosso próximo item é um mapa e uma Vivre Card. Embora não seja tão prático quanto uma Akuma no Mi ou uma espada famosa, seu valor é muito maior, porque pertence a um dos 7 Shichibukais. Vivre Card do Gecko Moria e um mapa para Thriller Bark.
obtidos de um de seus subordinados. Um silêncio tomou conta da casa de leilões. Esta era a borda do Mar do Sul, margeando a primeira metade da Grand Line. Eles não estavam alheios aos perigos que os aguardavam. Muitos haviam desafiado a Grand Line e fracassado. Jeko Moria era o formidável pirata que desafiou Kaido, um dos 4 imperadores no Novo Mundo. Embora derrotado, ele escapou com vida. Isso foi há mais de uma década, e tanto Moria quanto Kaido ficaram mais fortes desde então. Os 7 Shichibukais eram piratas poderosos escolhidos pelo governo mundial para manter o equilíbrio de poder contra os 4 imperadores. Eles tinham o direito de saquear impunemente. Os piratas desta casa de leilões não conseguiram conquistar nem mesmo a Grand Line. Desafiar Jeko Moria seria suicídio. Além de seu próprio poder, Thriller Bark, seu navio do tamanho de uma ilha, abrigava centenas, se não milhares, de soldados zumbis. O Triângulo Floriano, onde Thriller Bark residia, reivindicava mais de 100 navios por ano. Com um Vivre Card e um mapa que levavam diretamente a Moria, comprá-lo era quase um desejo de morte. Tá brincando comigo? Quem levaria algo assim para um leilão no Mar do Sul? Talvez alguém da Grand Line se interesse. Haha. A casa de leilões caiu na gargalhada. Mesmo que pudessem pagar, de que serviria no Mar do Sul? Um Shichibukai? Interessante. Estamos indo para a Grand Line, então é provável que os encontremos em algum momento. Isso pode ser útil. O tempo passou e ninguém deu lance. Não era pelo dinheiro, era pelas implicações. Mesmo que o comprassem, teriam que procurar Moria ou ele viria buscá-los. Um Vivre Card emitiu um sinal, levando o Shichibukai diretamente à porta deles. Estariam eles ansiosos para que suas cabeças fossem recolhidas? O garoto impulsivo, ansioso por uma briga, estava prestes a levantar a mão. Garoto, Killer, seu companheiro mais cauteloso, não conseguiu parar seu capitão convencido. Eu levo. Uma voz soou de repente. Cabeças se viraram para identificar o tolo correndo em direção à morte certa. Era Ian descendo da sacada, sua figura pálida vestida de branco, o capacete de caveira com chifres lançando uma sombra sinistra sobre suas feições. Interessante. É aquele cara. Kid, prestes a liberar sua fúria, parou intrigado. Queria ver o que aquele recém-chegado estava planejando. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 6. Kufa. Killer deu um suspiro de alívio, observando Ian em sua forma Ukiyoha, aproximar-se do centro do palco. Contanto que não fossem eles quem adquirissem o Vivre Card e o mapa para Thriller Bark, ele estava satisfeito. Ian, no entanto, não tinha tais reservas. Independentemente do sucesso ou fracasso de seu plano, Impel Down. O quartel-general da Marinha e os territórios de piratas poderosos não eram lugares onde Jeko Moria se aventuraria levianamente. Os 7 Shichibukais variavam muito em força. Alguns, como Bartolomeu Kuma e Drácula Mihawk, rivalizavam com os almirantes, enquanto outros, como Bug, o palhaço, eram significativamente mais fracos. Jeko Moria situava-se em algum ponto intermediário, possuindo uma poderosa Akuma no Mi, mas não conseguindo utilizá-la em todo o seu potencial. Seu confronto solo com Kaido, do qual ele saiu relativamente ileso, ocorrerá 20 anos antes, no país de Wano. Os poderes de ambos ainda estavam em desenvolvimento, e a diferença entre eles não era tão significativa quanto agora. A recompensa de Jeko Moria era de 320 milhões de belis, mas isso foi depois que ele se tornou um Shichibukai e recebeu o direito de saquear do governo mundial. Sua recompensa havia estagnado, assim como Crocodile e Kuma, cujas recompensas eram de 81 milhões e 296 milhões de belis, respectivamente. Mas isso significava que eles eram mais fracos que Moria? Sua força total provavelmente girava em torno de 400 a 500 milhões de belis, comparável à de uma supernova. Com sua taxa de fusão atual de 20%, Ian estava confiante em sua capacidade de derrotá-lo. Sempre tem um idiota. Os piratas na casa de leilões caíram na gargalhada. Garoto, você tá louco? Quer desafiar um Shichibukai? Por que não ir ao quartel-general da Marinha, ou ao Novo Mundo e enfrentar um almirante, ou um Yonkou enquanto está por aí? Eles não zombariam de Kid diretamente. Embora este recém-chegado também não parecesse uma boa pessoa, provavelmente não era mais forte que Kid, então não havia necessidade de temê-lo. De repente, uma espada atravessou o peito do pirata provocador. Kid teve o mesmo pensamento. Pense antes de falar. Alguns piratas pensaram consigo mesmos, testemunhando a rápida retribuição. Se quisessem salvar a face, não deveriam usar as mesmas provocações que acabaram resultando na morte de alguém, especialmente com o alvo ainda presente. Visitante, quanto você está disposto a pagar por isso? O leiloeiro de cabelos grisalhos se dirigiu a Ian, que agora segurava o Vivre Card de Jeko Moria e um mapa para Thriller Bark. Ele provavelmente pertencia à mesma categoria de Kid e do Capitão Pirata Homem-Lagarto, um recém-chegado intoxicado pelos poderes de sua Akuma no Mi e cheio de vaidade. O leiloeiro esperava explorar essa vaidade e extrair uma quantia considerável. Ian, no entanto, pareceu perceber suas intenções e respondeu, que tal? 5 milhões de belis? Hahaha. A casa de leilões ficou em silêncio, seguida por uma explosão de risos. O leiloeiro e os piratas ficaram atônitos. Será que aquele cara era mesmo um idiota? Embora este item pudesse alcançar um preço alto na Grand Line, aqui no Mar do Sul, valia no máximo alguns milhares de belis. E isso se devia exclusivamente à notoriedade do Jeko Moria. Era uma batata quente, e ele estava oferecendo 5 milhões de belis? Excelente! O leiloeiro quase gritou de alegria. O recém-chegado não era apenas convencido, mas também um tolo. Sua própria recompensa provavelmente girava em torno desse valor. Recompensa? No instante seguinte, o leiloeiro entendeu. As pontas dos dedos de Ian brilharam com energia verde, e um cero perfurou seu peito, fazendo-o cair no palco em uma poça de sangue. Ele havia se tornado tolo. Que?
Ele morreu com os olhos arregalados, encarando Ian, incrédulo. Ian tinha em mente a própria vida como preço. Agora não só receberia 5 milhões de belis, como também não teria que pagar pelo item. Um conceito simples, a própria essência do mundo pirata. Se você não tinha dinheiro para comprar, você aceitava. Ei! O caos se instalou na casa de leilões. Eles não esperavam que Ian recorresse à violência ali. Embora os piratas desrespeitassem regras e leis, ainda havia certos limites que eram geralmente respeitados. Seu desgraçado! Você quer se tornar o inimigo de todos os piratas? Rugiu um capitão pirata, levantando-se do assento. Embora pudessem lutar e matar como quisessem em mar aberto, tal desrespeito flagrante à ordem em um lugar onde os piratas se reuniam não seria tolerado. O inimigo de todos os piratas? Parece atraente. E tenho uma mensagem para todos vocês. Não estou mirando em ninguém específico, mas todos os presentes são lixo. Os olhos verde claros de Ian brilharam com zombaria. Palavras não significavam nada para esses assassinos implacáveis. Somente uma força avassaladora poderia subjugá-los. Presunçoso. Vamos matar esse infrator. Os piratas rugiram, avançando em direção a Ian, enfurecidos com seus insultos. Regras. De um bando de fracassados que nem conseguiram conquistar a Grand Line? Ian zombou. Uma onda de pressão espiritual, uma aura aterrorizante, irrompeu de Ian, fazendo com que mais da metade dos piratas caíssem no chão. Seu poder atual ainda era limitado, afetando apenas aqueles em um raio de 30 a 40 metros. Ele os provocou deliberadamente para que atacassem, mas alguns permaneceram ilesos, ainda de pé. Absorção da alma. 20 a 30 almas transparentes surgiram em sua direção, fundindo-se com seu corpo. Como esperado, absorver almas de indivíduos inconscientes foi mais fácil. Sua pressão espiritual, ao contrário do aqui do Conquistador, também causava danos mentais menores. Embora os piratas fossem fisicamente mais fortes do que os humanos comuns, suas almas não eram necessariamente mais resilientes. A brutalidade deles se manifestava na força física, não na fortaleza mental. Que indivíduo verdadeiramente poderoso não tinha compostura e controle? Sua taxa de fusão com o modelo Ukiyo-ha aumentou para 20%. Parece que posso tentar combinar percepção da alma, absorção da alma e pressão espiritual. Ian murmurou como se tivesse descoberto uma nova fronteira. Que tipo de poder é esse? Os piratas estavam em pânico, testemunhando a quantidade de indivíduos incapacitados apenas pela aura dele. É o aqui do Conquistador? O poder lendário possuído por 1 em 1 milhão de indivíduos com as qualidades de um rei. A capacidade de subjugar e subjugar oponentes com pura força de vontade. Alguém reconheceu o poder e exclamou com espanto. Embora raro nos 4 mares, não é incomum na Grand Line e no Novo Mundo, onde indivíduos poderosos se reúnem. Testemunhar isso aqui, que espetáculo! Valeu a pena a viagem. O que estamos esperando? Vamos atacá-lo juntos. Não seria emocionante matar um futuro rei? Gritou outro pirata. Não era de se admirar que ele fosse tão convencido. Possuía um poder tão formidável. Mas hoje, seu reinado de terror chegaria ao fim. Parecia que o aqui do Conquistador realmente trazia um certo risco, inflando o ego e levando a uma morte prematura na batalha pela supremacia. Clang! Garras verdes se chocaram contra uma katana, faíscas voando como vagalumes. Ian defendeu o ataque sem esforço, as lâminas travadas em um impasse. O primeiro a atacar foi o capitão pirata Homem-Lagarto, em busca de vingança pela humilhação sofrida anteriormente nas mãos de Kid. Matar um possível futuro rei seria uma história digna de orgulho. Seu rosto reptiliano verde encontrou o rosto pálido e marejado de lágrimas de Ian, seus olhos verde claros se encontraram em um olhar feroz. Mas ele havia subestimado Ian. Um brilho verde emanou da mão esquerda de Ian enquanto um cero avançava. O Homem-Lagarto não vacilou, acreditando que seu poder era comparável ao de uma bala. No instante seguinte, sangue espirrou enquanto sua cabeça era destruída e seu corpo desabava para trás. Tolo, Ian declarou friamente. Capítulo 7. Tanto balas quanto cero podiam perfurar o crânio, mas o último possuía um poder muito maior. Isto é, na percepção sensorial de Ian, ele detectou não apenas a alma do capitão pirata partindo, mas também uma entidade verde semelhante a um lagarto entrelaçada a ela, tentando fugir. Ele rapidamente a capturou. Ele lutou brevemente antes de parar. Possuía apenas instintos básicos, desprovido de consciência. Seria este o diabo dentro da Akuma no Mi? Uma forma de vida completamente distinta. Felizmente, seus poderes eram baseados no Arrancar Ukiyo-ha Cifer, cujas habilidades giravam em torno das almas, permitindo-lhe detectar e capturar essa entidade. Absorção de alma. Ele tentou devorar o lagarto verde, conseguindo sem esforço. Dentro de sua mente, uma pequena muda verde brotou, crescendo lentamente antes de dar um fruto verde com padrão. Ele podia sentir seu poder, a capacidade de utilizar as habilidades do lagarto, mas achou desnecessário. Ele já possuía os poderes de Ukiyo-ha, e desenvolver a habilidade de uma Akuma no Mi exigiria tempo e esforço. Como se sentisse seus pensamentos, a fruta verde murchou e se fundiu com seu corpo, aumentando sua taxa de fusão de 20% para 22% quase instantaneamente. Sua teoria foi confirmada. Ele podia absorver as almas contidas nas frutas do diabo, e elas eram ainda mais potentes que as almas comuns. Um único usuário de fruta do diabo equivalia a mais de 20 humanos comuns. Eles eram comparáveis a indivíduos com Haki forte ou espadachins renomados. Se ele desejasse, poderia potencialmente adquirir múltiplos poderes de Akuma no Mi, mas desenvolvê-los seria uma tarefa significativa. Portanto, ele optou por absorvê-las para aumentar sua taxa de fusão. Ele suspeitava que se a muda verde em sua mente amadurecesse, se tornaria uma Akuma no Mi. Isso forneceu uma possível explicação para a capacidade de Barba Negra de exercer múltiplos poderes de Akuma no Mi. A Yami no Mi, manipuladora da escuridão, já possuía a capacidade de absorver, embora com limitações.
Provavelmente havia um limite no número de poderes de Akuma no Mi que podia conter. Yan, no entanto, possuía os poderes de um Arrancar, capaz de devorar almas diretamente. A forma liberada de Ukiyoha Murciélago era um demônio em pessoa. A aquisição do Vivre Card de Gecko Moria e do mapa para Thriller Bark serviu a um propósito semelhante. O Triângulo Floriano, onde Thriller Bark residia, era um lugar repleto de almas. Além disso, Brook e Perona, com suas Yumi no Mi e Oru no Mi, respectivamente, possuíam poderes relacionados às almas, apresentando uma oportunidade valiosa para pesquisa e potencial absorção. Nesse caso, a Soru no Mi da Big Mom, que manipula almas e tempo de vida, e seu território, onde até mesmo a terra e as florestas contêm fragmentos de almas. Isso é praticamente o paraíso para mim. A excitação de Yan aumentou. Ele havia descoberto outro caminho para o poder. Ele poderia rivalizar com Barba Negra em sua busca pelas habilidades da Akuma no Mi, seja caçando usuários ou esperando para reivindicá-los depois que Barba Negra os reunisse. Ele lhe ensinaria o verdadeiro significado da crueldade. O pensamento lhe trouxe uma satisfação sombria, mas os piratas ao redor estavam alheios às suas reflexões. Eles o superavam em número significativamente e estavam determinados a enterrá-lo ali. Uma lâmina pesada se lançou contra ele. O atacante era Lorde Chamado, um pirata enorme e musculoso com uma recompensa de 20 milhões de belis, conhecido por sua brutalidade e pela destruição de várias aldeias no Mar do Sul. Yan desembainhou sua katana, canalizando sua pressão espiritual para a lâmina. Uma onda de energia verde, em forma de crescente, com cerca de 1 metro de comprimento, irrompeu da espada, colidindo com a lâmina pesada de Lorde. Bum! A lâmina pesada se estilhaçou, rachaduras em forma de teia de aranha se espalhando por sua superfície antes de se partir em duas. A onda de energia continuou inabalável, cortando Lorde e vários outros piratas atrás dele. Sangue respingou quando eles foram cortados em pedaços. Com sua taxa de fusão de 22%, o poder de Yan rivalizava com o de um pirata com uma recompensa de 200 milhões de belis. Se 10 a 20% equivalia a 10, 100 milhões, então 21 a 30% representava 100, 500 milhões, e 30 a 40% representaria 600 milhões a 1 bilhão. O aumento de poder diminuiu ligeiramente entre 50 a 60%. Com 70% ele alcançaria 6 bilhões, e com 80% ele poderia dominar o mundo de One Piece com um nível de poder de 8 bilhões. Esses níveis correspondiam aos níveis de poder de comandantes, Shichibukais e Yonkou, o rei pirata, vice-almirantes, almirantes, almirante da frota e figuras lendárias como Garp. Até Kid seria forçado a reconsiderar desafiá-lo agora. Diabo! Os piratas mais fracos ficaram aterrorizados e fugiram em todas as direções. Yan não os perseguiu. Em vez disso, lançou uma saraivada de rajadas de cero. Embora o poder individual deles fosse inferior ao de um Gran Rei Cero, sua velocidade de disparo era 20 vezes maior, sobrepujando facilmente as defesas dos piratas. Com suas habilidades de detecção de alma, ele conseguiu identificar a localização e o número de piratas restantes. Ajustando sua mira e incorporando aqueles que já haviam caído, ele eliminou 2/3 dos piratas presentes. Flashes verdes iluminavam a casa de leilões conforme cada pirata caía, sua taxa de fusão aumentando constantemente. Quando restavam apenas alguns, sua taxa de fusão já havia atingido 25%, e a ilha estava coberta de sangue e cadáveres. Mesmo aqueles que tentaram atacá-lo com armas de fogo foram facilmente derrotados. Ele conseguia sentir suas intenções e movimentos através de seu sensor de alma, permitindo-lhe esquivar-se com sonido, mais rápido que Soru, e retaliar com rajadas de cero a queima-roupa ou golpes rápidos de espada. Eles estavam realmente aterrorizados. Aos olhos das pessoas comuns, piratas eram demônios, mas Yan era um demônio, uma força da natureza. Pela primeira vez, eles questionaram suas ações passadas. Mas Yan não tinha intenção de poupá-los. Ele acreditava que o mal precisava ser erradicado, não redimido. Que brutal! Entre os piratas restantes, Kid sorriu. Parecia que ele estava mirando apenas em piratas. Talvez tivesse sofrido nas mãos de piratas no passado e agora buscasse vingança. Mas Kid sabia que não podia ficar parado. Ele poderia ser o próximo alvo. Embora ele pudesse escapar facilmente, esse não era seu estilo. Repelir. Ele levantou a mão direita e as armas dos piratas caídos levitaram, atraídas em sua direção por uma poderosa força magnética, unindo-se no ar. Yan observou com uma expressão impassível. Era a habilidade Fruta-Iman do Kid, com efeito semelhante ao da pistola gigante terceira marcha do Luffy, e ele até havia desenvolvido uma forma punk corrompido, uma versão metálica do quarta marcha. Ele era de fato um dos capitães supernova dignos do título. Eles eram muito parecidos. Ambos desafiaram Kaido e sofreram derrotas, terminando como prisioneiros em vano. No entanto, a ruína de Kid se deveu à sua vaidade, enquanto a de Luffy se deveu à sua imprudência e inabalável senso de justiça. O braço de metal do garoto conseguiu até bloquear os lasers da pica-pica no Mi de Kizaru. Yan sabia que um simples cero não seria eficaz contra Kid. Ele não era páreo para Kizaru, que havia derrotado sem esforço vários supernovas no arquipélago de Sabaody. Além disso, mesmo com sonido, ele não seria capaz de escapar do ataque de Kid. Por isso, ergueu o dedo indicador direito, com um brilho verde piscando ao redor dele, enquanto ele investia contra o próprio ataque. Cero escuras. Capítulo 8.
A casa de leilões gemeu sob o peso de um punho colossal, um monumento grotesco de armas saqueadas, enquanto descia do céu com uma força devastadora. Reagindo com a velocidade da luz, o dedo indicador direito de Ian irrompeu em uma luz esmeralda ofuscante, liberando um ser oscuras devastador. O enorme raio, com vários metros de espessura, rasgou o ar, um traço esmeralda desafiador contra a escuridão que se aproximava, arremessando-se em direção ao punho que se aproximava. Um rugido ensurdecedor percorreu a casa de leilões devastada, seguido por um silêncio perturbador, um vazio pontuado apenas pelo brilho branco e esmaecido do confronto. Olhos ardiam e a visão turvava quando o colossal punho de metal, outrora um símbolo do poder bruto de Kid, ruiu e se desintegrou sob a força avassaladora do ataque de Ian. Uma nuvem de energia branca em forma de cogumelo surgiu no céu noturno acima da ilha, iluminando a escuridão e lançando um brilho ameaçador, visível até mesmo para navios distantes navegando nas águas traiçoeiras. Que diabos foi isso? A vários quilômetros de distância, um grande navio de guerra da marinha cortava a escuridão. Em pé na proa do convés carregado de canhões estava uma figura imponente, trajando um casaco rosa de vice-almirante da marinha, blusa combinando e shorts pretos. Uma tatuagem de aranha adornava sua perna longa e esguia, e uma katana, a renomada Kitetsu, repousava em sua faixa. Sua identidade era inconfundível. Vice-almirante Gion, a Coelha Rosa, uma mulher que, segundo rumores, possuía o potencial para ascender ao posto de almirante. Embora ainda não fosse oficialmente reconhecida como candidata, ela era, sem dúvida, uma das vice-almirantes mais fortes, ao lado da formidável Chaton, e uma mestre espadachim por mérito próprio. Vice-almirante Gion, a ilha à frente está repleta de mais de uma dúzia de tripulações piratas. Houve uma grande perturbação. Eustace Kidd provavelmente está entre eles, relatou um fuzileiro naval, ecoando a perseguição implacável de Somera Luffy. No Mar do Sul, o notório Eustace Kidd, com sua recompensa em rápido crescimento, havia se tornado o principal alvo de Gion. Vou investigar, declarou ela, lançando-se no ar com Gepo. Seus movimentos eram um exemplo de poder controlado, como um falcão planando sem esforço ao vento. Os fuzileiros a bordo permaneceram despreocupados. Gion e Chaton eram um dos vice-almirantes mais fortes, mais do que capazes de lidar com uma dúzia de tripulações piratas com recompensas na casa das dezenas de milhões, especialmente no relativamente fraco Mar do Sul. A um certo nível de força, os números tornavam-se irrelevantes. Ela poderia facilmente subjugá-los, mesmo que fossem uma dúzia de piratas com recompensas superiores a 100 milhões, desde que nenhum possuísse o poder de um vice-almirante ou comandante. Almirantes e Yonkou podiam praticamente passar ilesos por tal oposição. Droga, ele é um monstro. Kid, com a visão finalmente clareando após ser jogado para trás pela força do choque, encarou Ian. Seu traje branco e aparência demoníaca contrastavam fortemente com a carnificina que o cercava. Olhando ao redor, ele notou os piratas restantes aproveitando a oportunidade para fugir. No entanto, a fuga deles pareceu insignificante. Eles eram insignificantes em comparação com as centenas de cadáveres espalhados pelo salão de leilões. Kid não esperava que Ian mantivesse um poder tão monstruoso depois de massacrar tantos, sem demonstrar o mínimo sinal de fadiga. Ele estava certo. Enquanto ceifava vidas, Ian também absorvia suas almas, reabastecendo seu gasto energético. Caso contrário, as centenas de almas teriam sido suficientes para aumentar sua taxa de fusão para 27 a 28%. Killer não ousou tentar um ataque furtivo. A lembrança de Ian destruindo vários oponentes sem esforço algum com um único e devastador golpe de espada estava gravada em sua mente. Este homem tinha muito mais chances de conquistar a Grand Line do que eles. Ele já estava se aproximando do nível de um mestre espadachim. O que é isso? Os três se viraram para a costa, onde uma figura rosa descia do céu, com um navio de guerra emergindo da escuridão atrás dela. Eles sabiam que problemas se aproximavam, problemas na forma do implacável Coelho Rosa. Droga, é aquele vice-almirante Coelho Rosa. Temos que ir, Killer. Rugiu Kid, reconhecendo seu perseguidor. Esta mulher, apesar de sua beleza enganosa, possuía um coração implacável e uma determinação inabalável de levar os piratas à justiça. Mesmo com seu poder aumentado, ele ainda não era páreo para ela. A distância entre eles parecia intransponível. Ele havia escapado por pouco de suas garras em diversas ocasiões. Embora arrogante e imprudente, Kid não era tolo. Ele sabia quando recuar. Quer correr? Deixe um braço para trás, gritou Ian, intrigado com a oportunidade. Afinal, ele estava destinado a perder um braço em seu futuro confronto com Shanks. Aceitá-lo agora não mudaria o resultado inevitável. Ele usou sonido para diminuir a distância entre ele e os piratas crianças em fuga, mas ainda estava a poucos metros de distância. Canalizando sua pressão espiritual para sua lâmina, ele liberou outra onda de energia verde em forma de crescente. Droga! Kid xingou, tentando desesperadamente reunir armas para se defender, mas era tarde demais. Estaria ele realmente prestes a perder um braço? O medo tomou conta à medida que a onda de energia se aproximava. Outra onda de energia, idêntica à sua, colidiu com seu ataque, e as forças em choque criaram um grito metálico, apesar de sua natureza intangível. Uma figura rosa, graciosa e equilibrada pairava no ar. O vice-almirante Gion havia chegado. Coelho Rosa. Kid murmurou, tanto ele quanto Ian perplexos com a intervenção dela. Ela o perseguira implacavelmente, mas agora o salvara. Será que seus encontros anteriores, suas batalhas de vontade, de alguma forma forjaram um vínculo estranho entre eles? Mas mesmo com sua beleza e força inegável, a ambição de Kid ardia intensamente dentro dele. Ele conquistaria os 4 imperadores e a marinha, dominaria os mares e se tornaria o rei dos piratas. Por isso, ele decidiu fugir enquanto teve oportunidade. Ian, atualmente mais fraco que Gion, observou seu ataque ser dissipado sem esforço. A energia residual atingiu o chão, deixando um enorme sulco na terra, uma prova do poder dela.
Este era o poder de um candidato a almirante. Vice-almirante Jion, impressionante. Sua reputação como um fuzileiro naval poderoso e habilidoso o precede, declarou Yan, reconhecendo sua força. Bajulação não leva você a lugar nenhum, zombou Jion, com as bochechas coradas apesar da idade. Nem ela conseguiu resistir ao sutil reconhecimento nas palavras de Yan. Ela o observou atentamente. Um capacete de caveira parcialmente branco e com chifres adornava o lado esquerdo de sua cabeça, distintas marcas de lágrimas sob seus olhos verde claros, e sua pele mortalmente pálida. Ele usava uma jaqueta de gola alta e mangas compridas com a frente branca e detalhes pretos, agora reduzida a tiras de tecido esfarrapadas pela batalha, revelando seu físico bem definido. Embora não fosse tão musculoso quanto o de alguns fuzileiros navais, sua constituição física era tonificada e esteticamente agradável. Ele usava calças à cama brancas presas com uma faixa preta, uma katana lindamente trabalhada com um pequeno desenho floral escondido na faixa e meias pretas com sapatos brancos. Usuário de Akuma no Mi? Será que é Zon ou Paramecia? E ele empunha uma katana comparável à criada pelo 50 Meito. Sua esgrima deve ser impressionante. Como vice-almirante da Marinha, Jion conhecia bem as Akumas no Mi e suas habilidades transformadoras. Ela percebeu que seus poderes eram Paramecia ou Zoan, já que as frutas Logia eram extremamente raras. Qualquer Akuma no Mi, quando desenvolvida corretamente, tinha o potencial de conceder poderes de nível almirante. Ela também avaliou sua habilidade com a espada com base em seus movimentos e na qualidade de sua katana. Sua nitidez e resistência eram evidentes. De fato, seus poderes de Akuma no Mi e habilidades físicas complementavam sua habilidade com a espada, tornando-o um oponente formidável. Impressionante. Ele é um indivíduo talentoso. Um pensamento passou pela cabeça de Jion. Talvez ela pudesse recrutá-lo. Seja sua Akuma no Mi Zoan ou Paramecia, suas habilidades físicas eram excepcionais, tornando-o um candidato ideal para Ki e treinamento em combate corpo a corpo. Somado à sua impressionante habilidade com a espada, ele possuía o potencial para atingir o nível de força dela. Estou curioso. Como vice-almirante da Marinha, por que você deixou um pirata escapar? Perguntou Yan, com a voz carregada de genuína curiosidade. Capítulo 9. Garoto, ele tem tudo para ser uma verdadeira ameaça nos mares. Um futuro rei, alguns diriam. Os fuzileiros navais não deveriam estar extinguindo ameaças como essa antes que elas se inflamem de verdade? Insistiu Yan, com o olhar firme ao se fixar no de Jion. A fruta Iman, com seu poder de comandar o metal, era um prêmio de fato. Absorvê-la e empunhá-la para si mesmo seria uma bênção para suas defesas. Uma pontada de irritação o atingiu diante da decisão dela de aprender em vez de eliminar. Receio não poder revelar os detalhes. Inteligência da Marinha, você entende. Mas você não respondeu à minha pergunta. O que exatamente aconteceu aqui? Jion desceu graciosamente, sua voz uma mistura de seda e aço. Yan, no entanto, teve um palpite. Referia-se a Impel Down, uma fortaleza sinistra que pairava sobre seus planos futuros, um lugar transbordando da essência que ele tanto almejava. O governo mundial, em sua sabedoria, encarcerou uma multidão de criminosos perigosos nas profundezas de Impel Down. No entanto, eles evitavam execuções diretas, e por um motivo muito específico. Muitos desses prisioneiros possuíam o poder das frutas do diabo. Executá-los significaria que essas habilidades ressurgiriam, potencialmente causando estragos nas mãos de alguém novo. Tommy Birndiwold, o autoproclamado destruidor de mundos. Embora fosse um pirata formidável por direito próprio, seu verdadeiro terror vinha do Mor no Mi. Tais poderes devastadores não podiam ser permitidos a se espalharem livremente. Seu ressurgimento poderia desencadear outro cataclismo sobre o mundo. Essa, Yan supus, era a lógica por trás da decisão de Jion de poupar Kid. Embora ainda não fosse uma força da natureza, sua fruta magnética representava uma ameaça significativa, justificando a captura em vez da eliminação imediata. Força letal seria o último recurso. Mas se ela soubesse da capacidade de Yan de absorver, potencialmente replicar e até mesmo apagar frutas do diabo completamente, ela poderia até mesmo procurar sua ajuda para lidar com os presos de Impel Down. Afinal, esses criminosos perigosos eram elementos voláteis, bombas relógio. Quem poderia prever quando outro incidente como a fuga de Shiki poderia ocorrer? Eles não podiam ser deixados apodrecendo indefinidamente. Diga-me, a voz de Jion suavizou-se, carregada de um toque de inquietação. Você eliminou todos esses piratas? Por quê? É excessivo. Seu olhar percorreu a cena, a casa de leilões reduzida a ruínas destruídas, coberta de cadáveres de piratas e poças vermelhas. Mesmo para uma fuzileira naval experiente como ela, a escala do massacre, orquestrado por um único indivíduo, era perturbadora. O vermelho vibrante do sangue derramado pintava o chão com um quadro macabro. Uma figura solitária de branco, um espectro em meio a um inferno escaldante de morte e destruição. Um arrepio percorreu sua espinha. Felizmente, os escravos mantidos em cativeiro em gaiolas foram poupados da carnificina, embora seus olhos estivessem arregalados de terror e seus rostos marcados pelo trauma que haviam testemunhado. Apesar da aparência esfarrapada, o traje branco de Yan permanecia notavelmente limpo, intocado pelo sangue coagulado ao redor. Sua brancura imaculada parecia zombar da carnificina. Um anjo da morte, envolto em inocência. Piratas são uma praga que merece ser erradicada. Eu fui uma vítima, há momentos de perder a vida nas mãos deles. O destino, no entanto, me concedeu o poder de exigir retribuição. Só isso. Jion se viu incapaz de refutar suas palavras.
Tais tragédias eram comuns no mundo brutal de One Piece. Vidas inocentes destruídas, futuros extintos pela ganância voraz dos piratas. Aqueles que encontravam forças para revidar frequentemente buscavam vingança. Era um ciclo vicioso. Os fuzileiros navais existiam para quebrar esse ciclo, para proteger os inocentes das predações dos fora da lei. As palavras de Ian continham um toque de verdade, refletindo as experiências da alma que ele agora habitava. Gion, sentindo suas emoções genuínas através dos sussurros sutis de seu aqui de observação, aceitou sua explicação. Fique tranquila, esses piratas eram vilões, todos eles. Nenhum deles possuía poderes de Akuma no Mi, acrescentou Ian, como se lesse seus pensamentos. As sobrancelhas de Gion se ergueram. Será que ele de alguma forma descobrira o segredo de Impel Down? Pensando melhor, não era um assunto de extremo sigilo. Se ele sabia. Ele seria capturado ou acabaria dentro daqueles muros. Nem todo mundo tem tanta sorte quanto você de escapar de tal destino, ela disse suavemente. Ele a havia convencido tão facilmente? Quais são seus planos agora? A curiosidade de Gion foi aguçada. Este jovem possuía força, inteligência e um senso de justiça distorcido. Ele era um trunfo, desperdiçado em um caminho de vingança. Talvez ela pudesse levá-lo para a marinha. Com a influência dela, contanto que Ian não causasse problemas, sua integração seria tranquila. Até Somer, o compassivo caçador branco, era conhecido por recrutar criminosos reformados, aqueles que demonstravam remorso genuíno por suas ações passadas. Não era algo inédito. Além disso, Ian não era um pirata. Ele até havia eliminado ativamente um número significativo deles, embora com força excessiva. Mas mesmo se fosse um pirata, seu potencial era inegável. Ele era uma figura comparável a Trafalgar Law, que conquistara o título de Shichibukai ao oferecer 100 corações piratas ao governo mundial. Oferecer-lhe uma oportunidade semelhante não seria irracional. Já pensou em se juntar à marinha? Oferecemos treinamento e recursos excepcionais. Seja aqui esgrima, rokushiki ou habilidades gerais de combate, temos instrutores veteranos como o ex-almirante Zephyr e o lendário Garp. Você poderá prosperar sob a tutela deles. Você pode até trocar méritos por diversas recompensas, incluindo espadas renomadas e Akuma no Mi. Gion expôs os benefícios, mencionando até mesmo a presença de atraentes fuzileiras navais, uma estratégia que deixou Ian sem palavras por um momento. Embora já pudesse desferir ataques de espada devastadores canalizando sua pressão espiritual, refinar sua técnica não faria mal. Seu poder era imenso, mas sua forma física carecia da elegância de um mestre espadachim. Quanto a Rokushiki e às 6 técnicas de combate naval, Shigan, Tekai, Hankyaku, Kamie, Jeppo e Soru, eram técnicas desenvolvidas pelo governo mundial baseadas nos princípios do Aki. Ian já possuía habilidades semelhantes, se não superiores, na forma de hierro, sonido e até mesmo sua forma liberada, murciélago, que lhe permitia voar. A Hankar também possuía a habilidade de levitar, então Jeppo oferecia pouca vantagem. Entretanto, Aki e acesso a espadas renomadas eram definitivamente desejáveis, especialmente antes que ele pudesse manifestar completamente sua Zanpakuto através de sua pressão espiritual. E depois de descobrir sua capacidade de absorver e potencialmente replicar frutas do diabo, a chance de adquirir mais era impossível de resistir, mesmo que tais recursos não estivessem imediatamente disponíveis. A vasta rede de inteligência dos fuzileiros navais lhe forneceria informações sobre indivíduos poderosos, permitindo que ele os caçasse e reivindicasse suas habilidades. Enquanto os 4 imperadores permaneceram fragmentados, os fuzileiros navais eram indiscutivelmente a força mais poderosa do mundo, com suas ações guiadas por um tanto falho senso de justiça. No entanto, o governo mundial, os dragões celestiais e os 5 anciões eram uma questão completamente diferente. Assim que estivesse forte o suficiente, ele os erradicaria sem hesitação, independentemente de virem atrás dele primeiro. Além disso, os fuzileiros navais provavelmente tinham acesso a Impel Down, um verdadeiro buffet de almas, um alvo principal para aumentar seu poder. E talvez o mais importante, como Gion havia apontado, os fuzileiros navais se gabavam de oficiais femininas bonitas e bondosas como Tashiji e Ain. Pelo bem de sua felicidade futura, ele tinha que aceitar essa oferta. Ele não estava interessado em roubar as namoradas dos outros. Não só os namorados dela se oporiam, como conquistar seus corações seria um desafio por si só. Então, qual é a sua resposta? Perguntou Gion com a voz cheia de expectativa. Ian estava prestes a responder, batida. De repente, o navio de guerra da marinha concluiu seus procedimentos de atracação, e os fuzileiros navais começaram a marchar em direção a eles em formação perfeita. A chegada deles foi inoportuna, interrompendo sua resposta. Capítulo 10. Vice-almirante Gion. Este indivíduo é hostil? Um fuzileiro naval de meia-idade, claramente o oficial responsável, dirigiu-se a Gion com um olhar fixo em Ian com suspeita. Fique tranquilo, ele não é um inimigo. Viu aquela carnificina? Ele é o responsável. Estou pensando em recrutá-lo. O queixo do fuzileiro caiu em descrença. Sangue pintava o chão como uma tela macabra, e a aparência de Ian, pele pálida, olhos verdes penetrantes, era inegavelmente enervante. Ele parecia um forasteiro, uma força da natureza mal contida. Recrutá-lo? Será que os superiores sequer cogitariam a ideia? Embora alguns piratas, talvez uma dúzia ou mais, tivessem recompensas que variavam de 10 a 30 milhões de belis, eles eram insignificantes diante do grande número de piratas mortos. Este homem era um arsenal ambulante, um exército de um homem só. Você ainda é novato. Cuide para que essa bagunça seja resolvida. Gion não deu mais explicações. Eram fuzileiros navais de uma filial do Mar do Sul, e ela pretendia levar Ian diretamente para o quartel-general. Elaboração era desnecessária. A maioria dos fuzileiros navais no quartel-general possuía pelo menos um conhecimento
rudimentar de Haki de observação e Haki de armamento. Nos anais da história da Marinha Fugitora, cego por seus próprios ideais inabaláveis, havia escolhido ignorar as duras realidades do mundo, mas seu Haki de observação havia atingido o ápice, permitindo-lhe perceber a própria essência da alma de uma pessoa. Durante o incidente de Dressrosa, quando todos o aconselharam a não intervir na luta de Luffy contra Doflamingo, ele se arrependeu pela primeira vez de sua cegueira autoimposta. Vamos! Ian não hesitou, virando-se para o navio de guerra. Gion, após um momento de contemplação, seguiu o exemplo. Teria ela tomado sua decisão? Garanta que este incidente seja tratado com discrição. Informe que os fuzileiros navais alcançaram uma vitória decisiva, instruiu Gion aos seus subordinados com uma expressão que não admitia discussão. Entendido, senhora. Os fuzileiros navais responderam em uníssono. Não estou tentando reivindicar sua vitória. Se desejar, os fuzileiros navais podem compensá-lo com uma recompensa ou trocá-la por pontos de mérito, que podem ser usados para adquirir itens que não estão disponíveis ao público. Até os despojos de guerra são seus para reivindicar, explicou Gion enquanto caminhavam. Entendo. Você está cuidando de mim, preocupado que eu possa atrair a atenção indesejada de piratas mais fortes. Ian reconheceu suas intenções. Seu nível de poder atual, embora formidável, ainda era insuficiente, e as almas absorvidas eram seu bem mais valioso. Além disso, Gion havia mencionado compensação e pontos de mérito. Ele não podia recusar. Abandoná-lo ali seria uma sentença de morte. Tinha certeza de que não era a primeira vez que tal situação se desenrolava. Quanto aos civis resgatados, ele não se preocuparia com o destino deles. Os fuzileiros navais cuidariam do reassentamento. Gion caminhou ao lado dele com a curiosidade aguçada. Conte-me sobre suas habilidades com Akuma no Mi. Entender os pontos fortes dos nossos camaradas é crucial para um trabalho em equipe eficaz. Tipo Zoan, Zoomítica, forma demoníaca. Velocidade, poder de ataque e habilidades físicas aprimorados, além de poder disparar rajadas de energia verde. Ian manteve a explicação vaga, omitindo o detalhe crucial de absorver almas para amplificar seu poder. Embora o mundo de One Piece tivesse indivíduos com habilidades baseadas na alma, como Big Mom e Brook, revelar tal segredo não foi um erro grave. No fim das contas, a força falou mais alto que as palavras. Mas era melhor guardar algumas cartas na manga. Entendo. Isso explica a maneira como alguns dos piratas foram mortos. Lembra a pica-pica no Mi do Almirante Kizaru, que concede habilidades físicas aprimoradas e o poder de disparar raios de luz. Eu dificilmente estou no nível dele. Tipos Logia são incrivelmente raros, capazes de se transformar em seus respectivos elementos. Verdade. Mas uma zoomítica, quando totalmente dominada, pode rivalizar com uma logia em poder. Sua raridade é comparável. Quanto a mim, como você testemunhou, sou excelente em esgrima e combate corpo a corpo. Ian olhou para Gion com a mente a mil. Ele suspeitava do seu futuro codinome. Sua destreza com a espada e o combate corpo a corpo era inegável, lembrando a agilidade e a ferocidade de um coelho. Somada à sua vestimenta, a conexão era clara. No entanto, ela ainda não havia adotado o apelido. Os fuzileiros navais ainda a chamavam de vice-almirante Gion. A noite caiu, lançando um manto de escuridão sobre o mar. O navio de guerra cortava as águas iluminadas pela lua, guiado pelas estrelas. Uma pequena reunião foi realizada no convés. Não foi servida bebida alcoólica. Os fuzileiros navais eram famosos por sua disciplina, e entregar-se a tais frivolidades em mar aberto era uma receita para o desastre. Eles estavam comemorando a aniquilação de mais de uma dúzia de tripulações piratas, uma vitória que traria um alívio temporário ao Mar do Sul. Ian não se deu ao trabalho de trocar suas roupas brancas esfarrapadas, apenas as enxagou brevemente antes de vesti-las novamente. Não havia alfaiates a bordo do navio de guerra, apenas uniformes padrão da marinha. Ele precisaria encontrar um novo traje assim que chegassem ao próximo porto. Ele permaneceu em seu estado fundido com o modelo Ukiora, tendo se aclimatado completamente ao seu poder. Embora manter essa forma consumisse pressão espiritual, sua taxa de recuperação aumentou significativamente, e o alcance de suas habilidades de absorção de alma e detecção de alma se expandiu. Ele podia absorver passivamente almas residuais do oceano e do ambiente ao redor, acelerando ainda mais sua taxa de fusão. Ele acreditava que em um certo limiar de poder, essa forma se tornaria seu estado permanente, uma parte intrínseca de seu ser, não exigindo esforço consciente para ser mantida. Gion ficou inicialmente surpresa com a capacidade dele de manter esse estado transformado indefinidamente, mas rapidamente se adaptou. O mar era um reino de possibilidades infinitas, onde o extraordinário era comum. Ela superou o choque inicial. Ei, é o Sengoku. Na privacidade de seus aposentos, Gion falou em um Dendemushi, um transponder em forma de caracol. Do outro lado da linha, uma figura de cabelos negros, usando um cap da marinha adornado com uma gaivota, surgiu. Era Sengoku, o sábio e formidável almirante da frota, conhecido como Buda. Ela tinha acabado de tomar banho, seus cabelos úmidos caíam sobre seus ombros, seu traje rosa exalava uma fragrância suave e agradável. Ian, considerando a idade de Gion e o fato de Tokikaki ser outro candidato a almirante, balançou a cabeça internamente. Ela era madura demais para o gosto dele, mesmo que sua beleza permanecesse inegável. Ela exalava uma aura maternal nada romântica. Bip, Gion, o que foi? O toque do Dendemushi cessou, e a voz de Sengoku ecoou no transponder. Bem, veja bem, eu estava perseguindo Kid e... Ela relatou seu encontro com Ian, sem deixar nenhum detalhe por dizer. Sengoku ouviu atentamente, permanecendo em silêncio por um momento após ela terminar. Entendo. Ele parece ser um indivíduo formidável. Você lidou bem com a situação. Eu aprovo. Sengoku concordou com a proposta dela.
Afinal, histórias de indivíduos injustiçados por piratas e autorizados a buscar vingança eram um tema recorrente no mundo de One Piece, contanto que concentrasse sua ira em piratas vilões era aceitável. Ele provavelmente era uma alma perturbada, e os fuzileiros navais poderiam lhe oferecer um caminho para a redenção. Quanto à possibilidade de ser um agente secreto, parecia improvável. Os 4 imperadores não se dariam ao trabalho de esquemas tão triviais. Tripulações piratas menores não tinham os recursos e astúcia para tal operação. Apenas indivíduos como Doflamingo e Crocodile, poderosos, mas não esmagadoramente dominantes, recorriam a tais táticas. Ele está sob sua custódia no momento? Perguntou Sengoku. Ian sabia que a conversa estava se aproximando de um momento crítico. Gion respondeu, sim, almirante da frota. Excelente. Por favor, repasse esta mensagem a ele. Em relação a este assunto, tenho 2 opções para ele. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.